Línguas estranhas, mito ou verdade? Será que ela existiu e ainda continua existindo? Será que falar em línguas estranhas ainda dentro da comunidade evangélica é um emocionalismo? Será que nós podemos ainda viver e experimentar a evidência das línguas estranhas? Essas e outras questões serão faladas e respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos e assim vivemos. E hoje chegamos na lição de número 10. A lição de número 10 ela está realmente imperdível, porque nós vamos falar sobre as manifestações do Espírito Santo. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos. Para quem não sabe, é o único livro do Novo Testamento denominado, classificado como livro histórico. Então é o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 6, e primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 12, do verso 1 ao verso de número 7. Então hoje nós vamos falar sobre as manifestações do Espírito Santo. Embora o título da lição está no plural, nós vamos ver apenas uma manifestação. Qual é ela, Fábio? O falar em línguas estranhas. Esse tema eu tenho certeza que ele vai pegar fogo na tua classe. Por quê? Será que podemos ainda falar? Será que não podemos? Como falar línguas estranhas? Falaremos língua dos anjos ou vamos falar, na verdade, são idiomas que nós ainda não conhecemos, que nós ainda não aprendemos? Então, nessa aula, nós vamos falar basicamente sobre o batismo com o Espírito Santo e se ele precisa ser necessariamente para atestar que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo, se ela precisa necessariamente falar ou não em um outro idioma, ou como a Bíblia se manifesta, falar em línguas estranhas. Então essa vai ser o tema da nossa aula. Eu quero dizer logo na nossa introdução aqui, que o nosso foco vai ser o batismo com o Espírito Santo e a evidência no falar em línguas estranhas. Mas não é essa aula que eu estou fazendo, que vocês vão fazer nas vossas igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro e por esse mundo afora inteiro. Essa videoaula ela não tem o objetivo, o propósito de exaltar uma igreja e menosprezar outras igrejas. Por quê? Porque nós temos os pentecostais. E as igrejas pentecostais acreditam na manifestação do Espírito Santo através das línguas estranhas. As igrejas tradicionais, por exemplo, elas não acreditam na manifestação do Espírito com a evidência de línguas estranhas. Eles acreditam na manifestação do Espírito Santo. Eles acreditam na evidência do Espírito Santo. Eles acreditam que o Espírito Santo é aquele poder, é o dínamo à igreja, mas eles não acreditam que a evidência da língua estranha ainda está em operação nos dias vigentes, que esse fato foi um fato exclusivo, único, que aconteceu naquele dia e que ele não tem um propósito para os dias modernos, para os dias contemporâneos. Então nós não vamos, em hipótese alguma, menosprezar uma e exaltar outras, como eu cansei de ouvir, ainda na minha conversão, muitos pastores se referindo, por exemplo, à Igreja Presbiteriana do Brasil, a famosíssima
IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, que são tradicionais nessa linha, que tem como grandes reverendos o Hernandes Dias Lopes, por exemplo, o reverendo Augustus Nicodemos, entre outros pastores, acadêmicos, e que nós pentecostais bebemos muito das fontes deles. Por exemplo, eu ouvi muito na minha conversão que muitos irmãos chamavam os presbiterianos tradicionais como sorveterianos. Por que sorvete? Gelado, frios. Tá? Então isso não cabe, nós não podemos ter essas brincadeiras. Por quê? Porque nós somos o corpo. Se a igreja ela é católica, se a igreja ela é mística, se a igreja não está em nenhum local, se ela está no universo, se ela é um corpo místico, e se Cristo é a cabeça, e não é uma denominação exclusiva, ela não está em Roma, ela não está na Assembleia de Deus, ela não é a presbiteriana, batista, congregacional, Deus de Amor, Congregação Cristã do Brasil, e os neos pentecostais da igreja de Cristo. A igreja está nessas denominações. Então isso não pode acontecer nessa aula, tá bom? Esse tipo de brincadeira, de chacota, de exaltar uma e menosprezar a outra, tá? Tópico primeiro, a descida do Espírito Santo. Ponto 1, a experiência do Pentecoste. A experiência do Pentecoste ela foi única e singular. O que aconteceu naquele episódio eu não posso ter certeza que nunca vai acontecer, porque eu estaria limitando o nosso Deus. Mas o que eu quero que você entenda é que aquela experiência ela foi única. Em que aspecto? É que esta festa ela acontecia há séculos. Ou seja, desde a época de Moisés acontecia a festa dos Pentecostes. Por quê? Essa festa, no meu ponto de vista, ela é única. Ela é única no aspecto do seguinte, que a festa de Pentecostes, ela acontecia há vários e vários séculos. Uma vez por ano acontecia a festa do Pentecostes, tá? Porque foi instituída por Moisés. Deus pediu para que fizesse 3 grandes festas anualmente, e uma dessas festas era a festa de Pentecoste. Você lembra o nome dela em hebraico? Festa de Pentecostes é a festa de Shavuot, tá? Shavuá em hebraico é semana, e Shavuot está no plural, é semanas, tá? Então se você quiser se aprofundar no hebraico, vou deixar um link aqui em cima do meu próprio curso, onde eu vou alfabetizar você no idioma hebraico, tá bom? E aí você vai ter essas nuances da língua hebraica. É um curso realmente sensacional, onde eu pessoalmente, em videoaulas, irei lhe auxiliar, lhe alfabetizar na língua hebraica. Então, Pentecostes em hebraico é a festa de Shavuot. Tá? Então, isso acontecia há séculos, há milênios acontecia a festa de Shavuot. E aquela festa, nesse episódio, foi uma festa única e especial. Por quê? Porque foi aonde o Espírito Santo desceu da forma que ele desceu, aonde nós vamos tratar daqui um pouquinho. Então, por isso que no meu ponto de vista, ela é uma festa única, ou seja, ela aconteceu de forma singular, porque acontecia em vários anos, em alguns milênios já acontecia essa festa, mas esta em específica aconteceu esse fato histórico que ficou marcado na história do povo de Israel e na vida da igreja. Nesse ponto 1 ainda, o nosso autor vai falar sobre Mateus capítulo 3, verso 11. Olha o que diz Mateus 3, verso 11. Quem estava dizendo isso? João Batista. Ele diz o seguinte: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu vejo muitos pregadores pregando sobre isso. E pregando de forma errada.
É isso mesmo, errada. Esse texto existe inúmeras interpretações para ele. Mas eu vou desfazer um mito aqui nessa videoaula. Olha a expressão. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que é fogo? Fogo é o sapatinho, é o dançar no Espírito, é o rodopiar no Espírito. Preste atenção, quando João Batista disse que aquele que viria após ele estava falando sobre Jesus. Ele vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Olha o que eu vou dizer, essa expressão fogo não tem nada a ver com esse movimento que existe hoje. Não existe nada, não tem nenhuma conexão com este movimento, com essa mexida do corpo em relação a fogo. Por quê? Não tem nada a ver com sapatinho de fogo, com canela de fogo, com blusa de fogo, com varão de fogo, com cajado de fogo. Não tem nada a ver com barulho. Esse fogo, na verdade, ele tem um efeito purificador. Ou seja, quando o Espírito viesse, nós seríamos mergulhados, ou ele iria nos inundar. A expressão batismo é ficar completamente submerso, você vai desaparecer. E quem é que vai aparecer? Quem está sobre você. A ideia de submerso é isso, quando você entra dentro da água, você fica imergido, você fica submergido, você fica dentro da água, você não vê você mais, as outras pessoas não vê mais você, ela vê o que? As águas, ou seja, você ficou completamente submerso, você desapareceu no mundo daquela água. É isso que João está dizendo, que viria um e que nós seríamos né? A ideia de o Espírito descer sobre nós, porque nós nunca iríamos até o Espírito. Aqui tem uma outra verdade, ou seja, é muito mais interessante, o desejo é muito mais forte do Espírito me possuir do que eu possuir o Espírito. Sempre ele desce sobre mim e eu nunca vou até a ele, porque de forças próprias nós não queremos o Espírito, mas ele quer possuir a nossa vida. E o texto diz que nós seríamos submersos por ele. E depois que nós seríamos submersos, com uma característica com fogo, porque ele iria nos purificar. A ação do Espírito Santo é tirar as impurezas das nossas vidas. Então este é o mito que eu queria desmistificar aqui. A expressão fogo não tem nada a ver com sapatinho de fogo, com canela de fogo, com Ramifly, que já me ensinaram o Ramifly, que já me ensinaram como você deve dançar no Espírito. Não tem nada a ver contra isso, Fábio. Você é contra esse movimento? É claro que não, queridos. É claro que não, mas eu estou dizendo que esse texto não tem nada a ver com esse tipo de movimento que existe hoje dentro do movimento eclesiástico, dos movimentos gospel, dos movimentos evangélicos, ok? A ideia de fogo aqui é uma ideia de purificação. Ponto 2. Batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Por que isso se faz necessário falar? Tá? Porque existem pessoas que nunca ouviram isso. Tá? Talvez você já está careca de saber disso, né? Mas muitas pessoas ainda têm dúvida. É batismo no ou com o Espírito Santo? Nosso autor foi muito feliz que ambas as ideias estão corretas, mas eu prefiro a expressão no. Por que eu prefiro? Porque eu acabei de falar que batismo significa imersão, ficar submerso. Você ficar coberto de algo. E a expressão no dá justamente essa ideia de você estar você ficar submerso a alguma coisa. E não a expressão batismo com o Espírito, que dá a ideia de comparação, ou seja, ele vai vir em mim. Mas a expressão no dá a ideia que eu vou mergulhar dentro dele, ou seja, ele vai possuir a minha vida de uma forma inteira. Então a melhor expressão seria: nós devemos ser batizados no Espírito Santo, ou ele nos batizaria no Espírito Santo e não com o Espírito Santo. O ponto 3, os sinais sobrenaturais. Tá? Na festa de Pentecoste, você lembra Pentecoste em hebraico?
Se não lembra, volta uns minutinhos aí para você lembrar a festa em hebraico. É muito interessante. Porque chamava Shavuot, festa das semanas? É muito interessante você ter essa noção. Então, no evento de Pentecoste, neste evento específico do Novo Testamento, aconteceram 3 coisas maravilhosas, tá? Maravilhosas. Quais foram as 3 coisas? Primeiro, um som como de um vento. Segundo, línguas repartidas como de fogo. E o terceiro evento, o falar em línguas. Olha que interessante. A primeira coisa que aconteceu, veio um som. E era como de um vento. Era comparado, não era o vento, mas era o barulho como de um vento. O segundo sinal foi línguas repartidas como, não era de fogo, era como fogo. Tá? E a terceira ideia é a ideia clássica, o falar em línguas. O que eu aprendo nessas manifestações? Que todas essas manifestações, ela nos ensina algumas coisas. E a primeira coisa que essas manifestações me ensinam é o seguinte, que Deus sempre irá nos surpreender em sua forma de trabalhar. Olha que interessante, Ele sempre faz as coisas do jeito que nós menos imaginamos. Tá? Ele sempre vai nos surpreender. Ou seja, aconteceu ali uma coisa inédita. Quando eu prego sobre Atos capítulo 2 e exclusivamente do verso 1 ao verso 4, eu sempre gosto de enfatizar que Deus sempre faz aquilo que eu não espero. Ele sempre vai me surpreender dentro do meu cotidiano. A festa era feita sempre, mas naquele dia Deus resolveu se manifestar de uma forma diferente do que ele vinha se manifestando. Ele se manifestou para Samuel, para Moisés, para Davi, para os profetas, para os homens, para as mulheres santas de Deus de formas especiais. E quando você acha que não existe mais nenhuma forma de Deus fazer, Deus nos surpreende. Leva isso para a classe. Deus é um Deus que nos surpreende. Eu tenho certeza que Deus pode surpreender a minha, a tua, a nossa vida ainda. Uma outra coisa que eu aprendo aqui ainda, um outro detalhe, é que aquilo, na verdade, o que vemos não é o que estamos vendo. Mas como? Olha que interessante, a primeira manifestação, o som como de um vento. Parecia vento, mas não era vento. Parece que eu estou vendo o que é, mas o que eu vejo não é o que eu estou vendo. É vento, mas não é vento. Olha a segunda, línguas repartidas como? Parece fogo, mas não é fogo. Então, outro detalhe que eu aprendo é o seguinte, que o transcendente, aquilo que vai além da minha imaginação, ele sempre vai se aproximar de mim através da imanência. Ou seja, aquilo que é tão grande, que é incompreensível, ele se manifesta dentro daquilo que é compreensível dentro da linguagem humana. Ou seja, o que Deus estava fazendo era transcendente. E para ele explicar, e para que nós poderíamos entender que ele estava fazendo algo sobrenatural, ele tenta se aproximar do humano de coisas ou com coisas que nós conhecemos. Por isso a expressão vem um som. Eu não entendi que som exatamente era esse, mas ele era parecido com o vento. Sabe quando aquele vento passa fazendo aquele barulhão? Era como de um vento, porque eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo explicar o sobrenatural. Você percebeu que nós não conseguimos explicar o sobrenatural de forma plena e absoluta? É por isso que o transcendente, ele precisa estar na imanência. É por isso que Deus sempre vai trabalhar no comparativo, porque aquilo que ele faz é muito mais além do que aquilo que eu estou vendo e entendendo. O som era como de um vento, e a língua repartida era como fogo. Eu não sei se era fogo, porque o texto não diz que era fogo, era como, ou seja, o que ele estava fazendo era muito superior, que os judeus viram como fogo. Então isso é muito, muito profundo. Primeiro, Deus sempre nos surpreende. E segundo,
Primeiro, Deus sempre nos surpreende. E segundo, aquilo que eu estou vendo, na verdade, não é o que eu estou vendo. Porque eu nunca vou conseguir explicar de forma plena e absoluta aquilo que Deus está fazendo na minha e na tua vida. Tópico 2, a natureza das línguas. Tá? Querido, se você quiser se aprofundar ainda mais nas manifestações do Espírito Santo, eu vou deixar meu link aqui, ó, que é o curso da Faculdade da Bíblia, onde você pode estudar teologia de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Dois irmãos lá dos Estados Unidos mandou para mim e disse: pastor, eu posso fazer esse curso aqui nos Estados Unidos? Eu falei: irmão, você pode fazer em qualquer lugar, na China, no Japão, em qualquer... Se você for lá em Marte e lá tiver Wi-Fi, você pode fazer o curso de teologia online também lá em Marte, como você pode fazer o curso de hebraico também em Marte. Você vai aprender hebraico lá em Marte. Enfim, aonde pega o Wi-Fi, aonde pega a internet, você pode fazer o curso de hebraico e o curso de teologia online, ok? Então, se quiser se aprofundar, clica no link. Ele já passou aqui em cima, ele vai estar aqui embaixo. Se cadastre e se aprofunda ainda mais na palavra de Deus. Tópico 2, a natureza das línguas. Ponto 1, a fonte. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, que isso é profundo, tá? A língua falada naquela manhã, tá? O que eu posso te adiantar é que foi numa manhã, tá? Foi pela manhã que aconteceu isso, tá? Era de origem divina, tá? Embora o idioma que se falou naquela manhã eram idiomas conhecidos. Olha que interessante. Qual era a fonte da língua falada? A fonte era de origem divina, embora o idioma fosse conhecido. Por que eu estou dizendo isso? Porque a expressão outras línguas não se refere-se à língua dos anjos. Fábio, que língua eles falaram na festa de Pentecostes? Na festa de Shavuot? Foi a língua dos anjos? Não. A Bíblia diz que não foi a língua dos anjos. Ah, mas aí está escrito outras línguas. Você não concorda comigo que outras línguas, a expressão outra, ela se refere a uma coisa que é desconhecida a mim, que não está comigo. Olha, é uma outra coisa, é uma outra língua, ou seja, não está comigo, não me pertence. Tá? Então olha, a expressão outra língua não se refere à língua dos anjos, mas se refere a algo que eu não tenho a capacidade ainda de ter, de possuir. Eu não conheço aquilo ainda. Então por isso que eu digo que a fonte era divina. Eu vou explicar o porquê era divina. E mesmo sendo um idioma conhecido, não por quem estava falando naquele exato momento, mas por aqueles que estavam ouvindo falar o idioma seu. Tá? Então, como eles conseguiram falar? Eles conseguiram falar por ação divina do Santo Espírito. Então, a expressão outras línguas não se refere à língua dos anjos, tá? Uma outra coisa, isso precisa ficar muito bem claro, tá bom? A origem, a fonte era divina, embora eles estavam falando idiomas conhecido daquela época. Ponto 2, a glosolalia, tá? O que significa esse palavrão? Glosa significa língua, idioma. Lalia significa o modo de falar, ou seja, é o modo em que as pessoas estavam falando, ou seja, a maneira que eles estavam falando naquela manhã. O que aconteceu naquela manhã foi o seguinte: mais ou menos cerca de 120 pessoas começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas. Estava tendo a festa de Shavuot, uma festa muito linda. Os judeus fazem ela até hoje.
Até hoje os judeus comemoram a festa de Shavuot, tá? É uma festa extremamente linda, é uma festa extremamente maravilhosa, que eles comemoram basicamente o recebimento da Torá. A Torá ela foi dada, segundo os sábios judeus, na festa do Pentecoste. Então eles comemoram o recebimento da Torá. Então quando a Torá chegaram até eles, então eles comemoram até hoje. Sabe o que eu aprendo? Que não existe avivamento sem a palavra de Deus. Tira isso da mente de vocês, querido. Tira isso da mente da igreja. Eu não posso ter avivamento por entretenimento. Entretenimento gera meninice. Entretenimento gera apenas diversão. Entretenimento gera apenas emoção física e instantânea. É temporal. Mas a palavra de Deus gera avivamento atemporal. Ela está fora do tempo. Em qualquer momento da vida eu sou avivado, porque o que traz o avivamento é a palavra. É por isso que o profeta Abacuque, ele disse: ouvi a tua palavra e temi. Então aviva, ó Senhor, a tua obra. Não é por acaso que a descida do Espírito Santo foi na festa dos tabernáculos, foi na festa do Pentecoste, poderia ser na festa de Pêssah, na Páscoa, poderia ser nas outras festas. A cultura judaica, os judeus vão dizer que existe cerca de 67 festas judaicas, as 3 principais. Mas por que ele deu na festa dos Pentecostes, na festa das semanas? Porque se comemorava o recebimento da Torá. Deus queria deixar para mim e para você esse precioso ensino. Não existe avivamento fora da palavra de Deus. E o que nós estamos vendo hoje, presenciando, é um bando de meninice. São moleques espirituais pregando a palavra de Deus. São homens sem escrúpulos, entretendo a igreja com filosofias, com coisas mundanas, com autoajuda, com filosofias pagãs. Eles leem psicólogos famosos e maqueiam e trazem isso para a igreja e nós comemos. Eu estava lendo um autor esses dias e ele diz o seguinte: eu prefiro falar 5 palavras da Bíblia do que 1000 palavras filosóficas, porque as 5 palavras da Bíblia irão mudar a vida das pessoas. Mas hoje é o contrário. Eu falo 5 palavras da Bíblia e 1000 palavras filosóficas. E a igreja fica assim: nossa, esse cara é o máximo. E nós estamos comendo gato por lebre. Infelizmente. Ponto de número 3, a continuação. Estava me esquecendo, né? Então estava 120 pessoas. E o Espírito desce sobre eles. E eles começam a falar em línguas estranhas, em outro idioma. Tá? Então qual foi o idioma que eles falaram naquela manhã? Isso é muito interessante. Então eu posso afirmar biblicamente que eles não estavam falando língua dos anjos. Então olha que interessante, eles não falaram a língua dos anjos. Tá? Quantas nacionalidades tinham naquele lugar? Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz, Atos capítulo 2, e o verso de número 9 vai falar quantas nacionalidades estavam ali. Eu quero que você leia isso e conta para ver se eu estou mentindo ou não. Olha o que diz a Bíblia. Estavam ali partos, medos, elimitas, que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, judeus, além dos prosélitos, cretenses e árabes. Você contou? Conta de novo, vai dar 17. Tinha 17 nacionalidades ali. E olha que interessante. E eles dizem, olha o que diz o verso de número 8. O verso 7. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? O que está acontecendo? Olha o que ele diz. Não são galileus todos esses homens que estão falando? Ou seja, o Espírito Santo desceu sobre os galileus. O texto está dizendo: porventura não são todos esses homens galileus que estão falando? Como, pois,
os ouvimos. Nós estamos ouvindo. Nós não recebemos, mas nós estamos ouvindo, cada um na sua própria língua em que somos nascidos. E ele vai falar, temos Medo, Partos, Elemitas, 17 nacionalidades. E ele diz no verso de número 11 no final, todos os que temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, o que quer dizer isso? Outros estavam zombando. Então preste atenção, naquele dia, essas pessoas que eram galileus, eles começaram a falar outro idioma conhecido daquela época. E as outras pessoas, por exemplo, alguém que era, vamos trazer para os nossos dias, eu não conheço inglês, não domino inglês, e de repente eu estou aqui e começo a falar em inglês, e você me ouve em inglês, e você fica assustado, mas como? O Fábio não domina inglês, e eu ouço ele falar no meu próprio idioma. Ele está conversando comigo, ele está falando das grandezas de Deus comigo. Em inglês, como pode estar acontecendo isso? Ele não foi na faculdade, ele não se matriculou em nenhuma escola de idiomas. Como isso pode estar acontecendo? Por isso que eu disse no início, no ponto 1, a fonte é divina, porque somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Somente o Espírito de Deus pode fazer isso. Eu tive aula no centro presbiteriano com um pastor batista tradicional, que ele não acredita no falar em línguas estranhas como nós pentecostais acreditamos. Mas um dia ele disse num grupo, e eu estava na faculdade nessa época, e ele disse para mim, ele disse, Fábio, um membro da minha igreja, ele era um homem muito abastado, e ele disse, um irmão da minha igreja, eles se casaram. E eles foram passar a lua de mel na Itália. E aconteceu algo surpreendente. Eles sofreram um acidente. Ambos foram parar em hospitais diferentes. E eles só falavam o português. E resumo da história. Cada um foi para um lado. No hospital que ela estava, ela não conseguia se comunicar com ninguém. Porque todos eles falavam italiano. E ele também foi para um outro hospital e ele não entendia italiano. Mas aí tinha uma enfermeira cristã. E quando a enfermeira soube que ela era uma cristã também, ela foi até lá. Ela foi até aquele lugar. E olha que interessante. Quando ela chega naquele lugar, a enfermeira comunicava com ela. E ela entendia o que a enfermeira falava. E ela conversava com a enfermeira. Ela conversava em português. E a enfermeira entendia em italiano. A enfermeira falava em italiano e ela entendia em português. E o pastor batista tradicional, ele disse para mim naquela noite que eles viram e presenciaram a ação do Espírito Santo naquele momento. E aí ele me contou a grandeza de Deus, porque eles acreditam nesse aspecto. Em algum momento específico da vida, Deus faz essas proezas. Então eu glorifiquei a Deus juntamente com ele, embora eu acredite no dom de línguas, eu acredito na manifestação da descida do Espírito Santo, na continuidade disso, mas esse testemunho me alegrou muito, e com isso ela conseguiu se comunicar com essa enfermeira. Ela perguntou do esposo, e isso aconteceu também lá no hospital do seu noivo, que agora era o seu marido, né? Ou seja, Deus fez uma grande obra em idiomas diferentes, ou seja, Deus se manifesta de forma sobrenatural ainda. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que naquele dia não houve, no dia de Pentecoste, não houve língua dos anjos, tá bom? O que aconteceu na verdade foi alguém que não conhecia nenhum idioma estrangeiro, não frequentou a escola, começou a falar um outro idioma e ele não falava palavras ao vento. É isso que vocês precisam entender também. O que eles estavam falando? Eles estavam falando das grandezas de Deus. A cultura judaica vai dizer aqui, olha que coisa linda, queridos, que coisa profunda. Eles estavam narrando a história de Deus ao longo dos séculos. E eles estavam ali evangelizando.
o teor dessa festa era o recebimento da Torá. E ali iam muitos curiosos também nessa festa. E era uma oportunidade de pregação do Evangelho, de pregação da palavra de Deus. Então eles não falaram por falar. O texto diz que eles ouviram falar as grandezas de Deus. Os sábios judeus vão dizer, claro, são os messiânicos que vão dizer isso, que eles estavam falando a história de Deus ao longo dos séculos. Eles estavam falando, eles estavam verbalizando aquilo que o Eterno fez ao longo dos séculos nesses idiomas que as pessoas estavam ali reunidas naquela manhã. Foi algo sobrenatural. O ponto de número 2, 3 fala assim, a sua continuação. Aqui está um grande debate ao longo dos séculos, né? Será que existe ainda língua estranha? Será que nós podemos ainda falar? Como que você prova que isso é atual ainda? Queridos, para mim, um texto assim que é contundente, que eu não consigo olhar de uma outra forma, é Atos capítulo 2, verso 39. Olha o que diz Atos capítulo 2, verso 39. A explicação do apóstolo Pedro em provar por que estava acontecendo isso naquela manhã. E ele diz no verso 39, porque, é uma explicação, a promessa, diz que promessa? Promessa de Joel, que derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Ele diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, que estavam ali presentes, aos filhos dos judeus, a todos que estão longe, estava se referindo aqui aos gentios, e aqui para mim é uma coisa maravilhosa, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então preste atenção, esse texto ele é escatológico, ou seja, ele estava se referindo, eu estou falando para você, para vós que estão aqui, eu estou falando para uma outra geração que vai ser os vossos filhos, eu estou falando para os gentios que estão longe aqui. Mas eu quero dizer o seguinte, que essa era vai passar. E todas as pessoas que Cristo chamar para o seu redil farão parte dessa promessa. Poderão usufruir da manifestação do Espírito Santo no falar em outras línguas. Então esse texto, para mim, ele é contundente, ele é uma prova viva, teologicamente, de que a continuação do falar em línguas é uma verdade escritural, tá bom? Baseado tecnicamente em Atos capítulo 2, verso 39. Terceiro tópico, significado e propósito. Ponto 1. O batismo no Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Queridos, isso é muito interessante, tá? Olha que interessante, o batismo no Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Isso é muito bonito na teoria. Por quê? Porque na prática não funciona assim, tá? Eu cresci, tá? Eu me converti aos 14 anos de idade, eu vou fazer 38 daqui em dezembro, então já faz alguns anos que eu estou na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério do Belém, aqui na cidade de Americana. Então preste atenção, eu cresci, dos meus 14 anos, eu cresci ouvindo pregações de que toda pessoa que se convertesse precisava falar em línguas estranhas. Eu era tipo assim forçado a buscar línguas estranhas, tá? E eles sempre me ensinavam de que quem não tem a evidência do falar, falta alguma coisa. Sempre me ensinaram que o falar em línguas estranhas é como usar um terno, por exemplo. Eu estou de camisa preta, olha que interessante, eu estou de camisa preta, mas eu preciso ser revestido, eu preciso colocar uma outra veste por cima. Ou seja, eu só de camiseta preta já é suficiente, eu estou vestido. Agora eu preciso ficar revestido, eu vou colocar algo por cima. E isso vai me dar, isso vai potencializar a mim. Então, querendo ou não, isso é um ensino, parece que não, mas um ensino que eu menosprezo um e exalto os outros. E aí eu faço uma divisão na igreja, aí eu passo a passar a ter uma segregação. Os que não falam e os que falam. Os que falam pode ter cargos na igreja. Pode ser, por exemplo,
Por exemplo, quem não fala em língua estranha, o máximo que ele chega é cooperador. Ele não pode ser um diácono, um presbítero, um evangelista, nem um pastor, porque ele é uma classe inferior. Então, temos que tomar muito cuidado. O batismo com o Espírito Santo, na teoria, ele não é salvação, mas na prática, a gente segrega pessoas. A gente segrega pessoas através do batismo com o Espírito Santo. Então nós temos que tomar muito cuidado para não inferiorizar pessoas. Eu ainda conheci inúmeras e ainda conheço pessoas que sofrem esse trauma por não receberem a evidência das línguas estranhas. Eles não conseguem fazer determinadas coisas na igreja que eles têm vontade, porque eles não falam em línguas estranhas. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque batismo com o Espírito não é salvação. Tá? Ele não é salvação. Isso na teoria é muito bonito, mas na prática muitos pastores sempre vão falar sobre isso. Então, verdade, é a nossa lição. Essa lição que falou sobre as manifestações do Espírito, nós podemos falar sobre várias manifestações. Nós estamos falando apenas de uma. Qual? O batismo com o Espírito Santo. Você percebeu que a tônica parece que é ela? Parece que o batismo é o dom mais importante, é aquele negócio, nossa, o cara fala em língua estranha, né? É o máximo isso. Então você percebe que a gente fala uma coisa, prega uma coisa, mas a gente vive outra. Tá? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Cuidado para não menosprezar os irmãos da sua igreja, que você vai dar aula para pessoas que não falam em língua estranha, e você vai menosprezá-los. Então toma muito cuidado com isso daí, tá bom? Ponto 2. Definição e propósito. Eu quero que vocês reflitam o seguinte, olha para mim com carinho, tá? Olha para minha gravata, né? Como dizem os pregadores, né? Olha para mim com carinho. Olha o que eu quero que vocês reflitam. O movimento pentecostal, ele começou no Brasil no início do século XX. Tá? O que eu quero que vocês pensem comigo é o seguinte. O movimento pentecostal no mundo, ele ganhou uma proporção no final do século XIX para o início do século XX. Tá? Então olha que interessante, ele ganhou proporção no final do século XIX e no início do século XX. O movimento da Rua Azusa, ele foi muito famoso, ele é muito famoso ainda. Existe tratado sobre o avivamento da Rua Azusa. Então o que eu quero que vocês reflitam é o seguinte, século XIX, século XX, é onde vai explodir o movimento pentecostal. E os séculos passados? Eu não vou citar nomes aqui de homens que marcaram história no século IV, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Homens que marcaram épocas, que deixaram o seu legado, que nós estudamos eles até hoje. E a maioria deles não falaram em outro idioma. Não sentiram essa chama, não presenciaram, não evidenciaram essa evidência do Espírito, e eles marcaram épocas. Então toma muito cuidado, tá, com esse negócio que eu preciso falar em línguas para eu ser uma pessoa melhor, para fazer a obra de Deus com mais afinco. Queridos, muito cuidado. Eu quero que vocês reflitam o seguinte, eu quero dizer que do século XVIII para trás ninguém fez nada. João Calvino não fez nada. Jacó Arminio não fez nada. Martinho Lutero não fez nada. Que agora nós vamos comemorar a Reforma Protestante. Os 500 anos dela, dia 31 de outubro, não fizeram nada. Então vamos tomar muito cuidado com essa interpretação imediática, contemporânea. Porque nós estamos olhando somente para a nossa época. E pessoas que não viveram isso, quando o movimento pentecostal não era tão explorado como é hoje, o movimento carismático não é tão explorado como é hoje. Vocês percebem? É isso que eu quero que vocês reflitam. Então eles não fizeram proezas. Então por que nós estudamos esses homens? Tomás de Aquino, os pais da igreja. Muito cuidado, querido, que a maioria deles não provaram dessa evidência. Tópico de número 4. Os dons espirituais. Ponto 1. Os dons espirituais.
quero te fazer uma pergunta. Qual o propósito real dos dons espirituais? Nós tivemos um trimestre só sobre os dons espirituais. Se você quiser rever essas 13 aulas, tá? Você procura aí no YouTube, eu vou deixar a primeira aula aqui, tá bom? A primeira aula vai ficar aqui. Você clica aqui e você vai ter uma sequência de 13 aulas sobre onde eu detalho sobre os dons espirituais, tá? E os dons espirituais, olha para mim com carinho, qual é a finalidade dele? Dirigir a igreja? Não. É isso que eu quero que vocês levem para a classe. Os dons espirituais não podem dirigir a igreja. Seja qual for o dom espiritual, ele não serve para dirigir a igreja. Então, para que servem os dons espirituais, Fábio? Preste atenção. Os dons espirituais eles servem para atrair as pessoas até a Cristo. Eles servem para atrair as pessoas ao Evangelho. Aí os homens que têm os dons ministeriais, eles entram em ação. Porque a fé é promovida, ela é acrescida quando eu ouço a palavra. E os dons não têm a finalidade de verbalizar a palavra, mas de atrair as pessoas a ouvir o Evangelho. Tá? Então a finalidade dos dons, basicamente, dos dons espirituais, é atrair as pessoas para ouvir o Evangelho. Aí os dons ministeriais, eles entram em ação. Ponto 2. Os dons são dados aos crentes individualmente. Neste ponto, eu quero salientar a importância da distribuição dos dons. Olha que interessante. Ele dá dons individualmente. Sabe o que significa? O mesmo que eu recebo, você não recebe. O mesmo que você recebe, eu não recebo. Para cada um, ele dá um dom diferenciado. Para quê? Para promover todo o corpo. Ou seja, a ideia de individualização é uma ideia onde o Espírito Santo ele vai trabalhar diferente com você e do outro. Isso fala de intimidade. Isso fala de conexão. Isso fala de comunhão. Se ele dá individualmente, você precisa ser amigo dele individualmente. Você percebe que aqui tem uma ideia de comunhão, de conexão, de intimidade, de amizade mútua e correspondente? Se ele vai dar para alguém individual, ele precisa ser íntimo desse indivíduo. Eu quero concluir a minha aula dizendo o seguinte: os dons existem e são atuais. E Deus está muito mais interessado em nos doar os seus dons do que nós em recebermos. Então que nós possamos dedicarmos as nossas vidas para viver e experimentar essa manifestação, essa ferramenta à nossa disposição. Que o Eterno continue ajudando você, meu irmão, você, minha irmã. E muito obrigado por estar aqui comigo, ouvindo, e que o Eterno continue realmente lhe abençoando. E até semana que vem,